Ezequiel era da família sacerdotal e provavelmente foi levado para a Babilônia, junto com os outros israelitas em 597 a.C. No primeiro momento, Ezequiel, como uma sentinela, pregou uma mensagem de julgamento sobre Jerusalém. O povo sofreu o castigo se não se arrependesse. Depois, no exílio, sua mensagem se volta ao julgamento das nações que participaram da tragédia de Israel. No fim, sua mensagem foi de consolo aos exilados, pois as promessas de Deus para seu povo ainda estavam de pé. Com certeza, o exílio, castigo de Deus pela idolatria de Judá. Ezequiel conclui sua mensagem com uma palavra de consolo e restauração. O novo Israel seria estabelecido para a glória do nome de Deus. Nós entendemos, igreja, que Ezequiel significa Deus fortalece. E eu quero falar hoje aqui sobre restauração. Vamos tomar seu assento. Está lendo a palavra do Senhor que diz assim: o vale de ossos secos, todos acharam? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém? Só até aqui. Essa palavra, igreja, fala de Ezequiel. Ezequiel, antes de ir para o vale de ossos secos, ele teve um encontro com Deus lá no rio Quebar. Deus aparece, a glória de Deus aparece para ele, manifesta para ele. E Deus, ele chama Ezequiel para pregar mensagens duras. Vai falar para Ezequiel: come do rolo, entrega meu povo. Quando come é amargo, mas depois que desce, fica doce, porque as palavras para receber é difícil. Mas depois que nós recebemos, ela fica doce. E são palavras essa, de exortação, palavras de arrependimento, de conversão, porque o povo, Deus quer que o povo se arrependa. E essas mensagens, elas são pregadas no mundo inteiro. E hoje aqui neste lugar não é diferente. A palavra do Senhor vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor. Então, Ezequiel estava direcionado pela mão do Senhor para ir para um lugar a qual ele não queria estar. Mas o Espírito Santo estava conduzindo ele, direcionando ele. E abrindo um parênteses aqui para dizer para mim e para você, às vezes o Senhor Deus, ele vai colocar nós em lugares, situações a qual nós não queremos ir, a qual nós não queremos estar. É fácil a missão de Ezequiel estar no meio daquele ossos secos, parece loucura, não. Mas quando o Senhor te manda para algum lugar, é para fazer um milagre. Quando o Senhor te transporta de um lugar para o outro, é porque Deus quer que você veja o sobrenatural acontecer. E tem sobrenatural de Deus para acontecer aqui hoje. Enquanto a mão do Senhor estiver sobre mim e sobre você, nós somos movidos e guiados pelo Espírito para qualquer missão. Deus vai restaurar, mas para Deus restaurar, eu preciso me arrepender de algo. É uma restauração no ministério, é restauração no casamento, é restauração na família. O que significa aqueles ossos?
quando ele chega lá e se depara com aquela situação, estava só Ezequiel e os ossos. Estava só ele ali para ver o milagre de Deus. Há situações na minha e na tua vida que Deus vai permitir com que você esteja só perante a situação, perante o problema que já está morto, e você vai olhar, vai ver que não tem mais jeito. Vai haver dúvida no nosso coração quando o Senhor nos coloca em situação difícil, igreja. Que situação é essa? Fazer um paralítico andar, fazer um morto ressuscitar, ou até mesmo pregar para um crédulo, ou até mesmo para um idólatra, porque o pecado de Israel era esse. Os ossos secos significavam os pecados de Israel, pecado de Judá, pecado em Jerusalém. Essas cidades seriam destruídas por causa do seu próprio pecado, pela idolatria, pessoas devassas, pessoas que cometiam pecados e ainda comete, ainda existe, né? E o Senhor estava levantando Ezequiel para essa missão, se deparar em frente a essa situação e profetizar. Só que o poder não estava na mão de Ezequiel. Muitas das vezes o poder para fazer alguma coisa na minha, na sua vida, está nas mãos de Deus, igreja. Eu não tenho poder para te abençoar, fazer milagre na tua vida, mas Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para restituir, mudar a situação da igreja, do teu ministério. O que está parado na tua vida? O que secou na tua vida no dia de hoje? O Senhor disse assim, olha, vai começar a levantar. Eu quero levantar teu ministério, eu quero levantar tua família, eu quero levantar tua casa, eu quero levantar algo que foi destruído, porque tem coisas destruídas, igreja, por causa do pecado, por causa da idolatria, fornicação, adultério, pecados escondidos, ocultos. Mas Deus, Ele quer fazer com que nós nos arrependemos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta a Deus. E Ezequiel, ele se sente ameaçado por estar naquele lugar. Não poderiam ir mais pessoas, não poderia estar mais alguém com ele, mas Deus estava com ele. E muitas das vezes, quando você está sozinho, no meio de uma situação, no meio de um vale, muitas das vezes você se sente sozinho, perdido. Por que eu estou assim sozinho? Porque o segredo de Deus é com você. Por que eu estou sozinho nesse vale? Por que eu estou sozinho nesse deserto? Você não está sozinho. A boa mão do Senhor está com você. O Espírito Santo de Deus está com você para ver um milagre na tua vida, através da tua vida, Deus fazer um milagre. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai dar honra para quem não honra Ele. Deus não vai levantar quem está caído porque tem preguiça, porque não quer fazer, porque preferiu escolher assim. Não, Deus é com os corajosos, os medrosos que voltem para trás, mas os corajosos, eles põem a mão no arado, eles vão em frente, porque eles sabem que tem um Deus que luta por eles. Se ficar só o pastor aqui na igreja e for todo mundo embora, Deus é com o pastor e com a pastora, sabe por quê? Porque Deus não precisa de quantidade para Deus trabalhar e operar. Deus precisa de uma pequena quantidade para Ele poder realizar um milagre. Um só no meio de todos faz a diferença. Não adianta uma multidão desapercebida. Não adianta uma multidão estar aqui e não estar atento no que Deus está falando. Não está prestando atenção em que Deus está alertando, está avisando. Saia deste lugar que é perigoso. Saia deste lugar porque não vai dar certo. Eu tenho direção certa para você, mas nós estamos indo na direção errada. Nós estamos perdendo o foco. Não é para perder o foco nessa noite. Porque o Senhor disse assim, às vezes Ele permite que nós passamos por situações de morte, por situações de enfermidade, para nós mesmos profetizar, para nós mesmos acreditar. Ai, tanto que ora. Ah, pastor, ora para mim, não sei quem ora para mim, é telefone que toca. Você tem seu joelho, pode orar. Você pode profetizar na tua casa. Você pode profetizar no teu casamento. Você pode profetizar na tua vida, porque Deus já te deu autoridade para você fazer. Por que nós não estamos vendo milagre? Por causa da incredulidade. Porque nós não estamos vendo milagre, porque o evangelho hoje virou oba-oba. Está cheio de louvor, está cheio de... Mas cadê?
Deus quer oração, Deus quer jejum, Deus quer que desce no vale, Deus quer que desce ali no vale de ossos secos. Deus, Ele te coloca no estreito, para você saber, igreja, que ainda existe milagre na terra. Nem tudo está perdido. Os ossos secos significavam a casa de Israel. Já estava podre, já estavam sequíssimos. Esses ossos talvez significasse ali, o povo morreu na guerra e os ossos dele não tinham onde enterrar e os ossos ficaram ali. São ossos de pessoas rebeldes, obedientes, que morreram ali. E agora Deus estava para fazer um grande milagre no meio daqueles ossos. Há quanto tempo aqueles ossos estavam ali? Há muito tempo, estavam sequíssimos. Já não tinha condição nenhuma situação se via diante daqueles ossos. Mas quando Deus quer fazer um milagre, não precisa a sua condição financeira, não precisa a sua situação de saúde. O Senhor disse assim: se eu quiser restaurar, eu restauro, pronto e acabou. Se eu quiser reconstruir, eu vou reconstruir aquilo que está quebrado na tua vida. Porque o Senhor, Ele é o homem, nós somos o vaso. Ele faz como quer, da forma que Ele quer. O vaso muitas vezes quebra, trinca, é a casa de Israel que muitas das vezes é rebelde, mas o Senhor disse assim: olha, quantas vezes eu preciso, eu vou te reconstruir, eu vou te refazer de novo, porque o Senhor tem um poder sobre as nossas vidas. Para quê? Porque vai ser um vaso novo, vai ser um vaso diferente, vai ser pessoa diferente, palavra de avivamento, palavra de despertamento, igreja, para nós despertar, para não ficar nessa morte espiritual. Quantas pessoas perderam a vontade de orar? Quantas pessoas perderam a vontade de jejuar? Quantas pessoas que Deus deu uma missão e eu não quero ir? Quantas pessoas Deus chama para ir e não vai? Por quê? Tem medo. Por quê? Não está preparado. Por que não? Eu não posso ir. Por quê? Porque tem alguma pendência. Tem alguma coisa que precisa ser liberta primeiro. Aí depois Deus vai te libertar. Qual é a sua deficiência? Qual é o meu problema? Qual é o teu problema que impede de ir? Às vezes é um pecado, às vezes eu preciso me libertar de um vício, às vezes eu preciso desfazer da minha carne, às vezes meu coração está endurecido. E o Senhor disse assim: não, eu sou especialista em trocar esse coração duro. Eu mexo no coração duro, eu tiro o coração duro e coloco o coração de carne, que é o coração de pedra, igreja. O coração está endurecido, recebe a palavra, ouve a palavra, mas não obedece. E eu vejo que Ezequiel, o Senhor fala para ele dar uma voltinha. E primeiro ele vai observar como a situação daqueles ossos, se teriam como fazer alguma coisa ali. Ele estava em observação para ver como que isso iria acontecer. E agora, a mesma mão que estava com Ezequiel aparece ali com ele no mesmo vale e conversa com ele. Ezequiel, poderão viver nesses ossos secos? Há situações da minha vida que parece que não. Há problemas que o Senhor pergunta: tem jeito? Você fala: não tem jeito mais. Tem coisas que o Senhor fala assim: eu vou fazer na tua vida. Você fala assim: eu não acredito mais. Tem coisas que o Senhor fala assim: vai reviver, você fala: não, já morreu, não tem mais jeito. Mas ele disse assim, ele poderia fazer: não, meu Deus, não tem jeito. Os ossos estão secos, estão perdidos, é perda de tempo. Sabe por que às vezes nós perdemos grandes batalhas? É porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Que Ele pode mudar qualquer história, Ele pode mudar qualquer situação, Ele pode fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele é Deus, Ele é Senhor. Sabe por que ainda não deu certo? Porque em vez de você entregar nas mãos do Senhor, você só olha, observa, mas não faz nada. Você olha, observa, diz: não tem mais jeito, e desiste. O Senhor diz: não desiste do teu problema. Não desiste dessa situação, porque o Senhor diz assim: olha, eu ainda posso mover sobre essa situação. É difícil, impossível, mas entrega para Ele. Ezequiel vai falar: Deus sabes. Deus sabe se vai dar certo ou não. Deus sabe se esse casamento seu é de Deus ou não. Você já perguntou para Deus? Você já pediu direção para Deus? Aquilo que você está esperando, a tua família é um projeto de Deus, essa porta de emprego. Então tudo em nossas vidas, igreja, nós entregamos para Ele.
E às vezes tem oferta, tem portas que o diabo entrega para mim, para você, e nós aceitamos. Porque nós não observamos, não perguntamos para Deus. Tu sabes, Senhor, dessa situação. E ele vai dizer assim: olha, Ezequiel, você então profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. E é difícil falar com osso seco. É difícil falar com pessoa morta. É difícil falar com pessoa incrédula, idólatra. É difícil falar com macumbeiro, feiticeiro. É difícil, igreja. Porque eles acham que estão fazendo tudo certo e estão fazendo tudo errado. Eles acham que estão no caminho e estão errados, caminho errado. Eles acham que está bom assim, não está. Deus quer mais. Deus quer levantar uma geração de adoradores. Deus quer levantar uma geração de intercessores, missionários, pastores, levitas. Deus quer levantar uma geração que tenha compromisso, se comprometa com a obra. Uma geração de profeta. Tem que ser profeta na tua casa. Tem que ser profeta no seu trabalho. Tem que ser profeta na igreja. Profetiza, porque vai acontecer, porque nós somos boca do Senhor, nós profetizamos o bem e profetizamos o mal. O Senhor disse assim: então profetiza que a bênção vai vir, profetiza que o milagre vai vir, mas está esperando morrer primeiro, para depois profetizar, para depois orar, para depois buscar. Mas o Senhor disse: não, desça na oraria, desce na minha ação, porque eu, o Senhor, hei de ouvir a tua oração, eu vou ouvir o teu clamor, eu vou mudar essa situação, não vai ficar desse jeito. O que estava morto vai viver, porque eu sou a ressurreição, eu faço o impossível acontecer. Deixa Deus falar nesse lugar. Deixa Deus estar aqui. Pode ter certeza que a partir de hoje os seus pensamentos vão ser mudados. A partir de hoje o Senhor está dando uma direção nova para você. A partir de hoje você vai aprender a trazer as bênçãos para dentro da tua casa. Só profetiza maldição. Só profetiza desgraça. Só profetiza maldade. Só profetiza teu coração cheio de maldade. Eu profetizo desgraça, eu profetizo morte, eu profetizo... Não. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não tem prazer na desgraça, na mentira, no adultério, na fornicação. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor quer que nós profetizamos bênção. Que hoje está desse jeito, mas amanhã vai melhorar. João 11 vai falar sobre Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. Já estava fedendo. Eu quero dizer algo, que o meu pecado e o seu fede diante das narinas de Deus. Nós somos podres, igreja. Nós somos podres, nós somos pó, nós não somos nada. O pecado, ele fede diante de Deus. O pecado fica podre diante de Deus. Tem coisas na minha, na sua vida, que são a intervenção de Deus. Porque já nem eu nem você pode intervir, mas Deus pode intervir com o mover do Espírito Santo, com o sopro do Espírito Santo, Ele chamando a morte para a vida, Ele chamando a maldição para a bênção, e Ele colocando tudo no seu devido lugar. O que é para a morte é para a morte, o que era para a vida é para a vida, o que é para a maldição é para a maldição. A escolha é minha e a sua, igreja. Mas Deus... Ele era tão amigo de Lázaro que ele esperou Lázaro morrer. Depois de 4 dias, ele aparece lá. Existem coisas na nossa vida, igreja, como a morte. Ele não estava morto, ele estava dormindo e esperando no Senhor. Ele não estava morto porque o dono da vida ia chegar até ele, ia chamar de novo para fora. Que eu entendo com isso é o sobrenatural de Deus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre toda a potestade no céu e na terra, de dizer para o corpo: levanta, para dizer para a doença: ser sarado, ser curado, ser transformado.
E com apenas uma palavra, tudo muda na minha vida e na tua vida. Mas tem coisas que é para mim fazer e para você fazer. Ezequiel tinha que apenas profetizar. E o povo, a família, tinha apenas que fazer o quê? Tirar a pedra. Lázaro está lá, mas existe uma barreira, existe uma pedra. Deus poderia muito bem tirar aquela pedra, mas ele não. Tem coisas, igreja, que você profetiza, acontece, mas o sobrenatural, ele vem de cima. A bênção, o milagre, ele vem de cima. Se o Senhor não for comigo e nem for com você, não adianta ir. Não adianta eu estar vazio. Eu tenho que ser cheio da presença. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para me fazer essas obras. E obras maiores. Existia uma pedra, existia um impedimento. E ali também existia algo ali impossível. Então, o impossível na minha vida e na tua, Deus vai fazer. Tirem a pedra. Depois que a pedra foi removida, ele chama Lázaro. Lázaro, sai para fora. O que acontece? O teu milagre e o meu acontecer tem que tirar a pedra da dureza do coração. Eu tenho que aprender a profetizar sobre esse vale. Eu tenho que aprender a profetizar e crer que através da minha palavra, sobre a minha palavra, sobre a tua palavra, o milagre acontece. A palavra do Senhor vai dizer que sobre a palavra de Elias, sobre a tua palavra não choveu 3 meses na terra. E depois ele voltou a orar ao Senhor e pediu chuva, e a chuva desceu na terra. Então a minha palavra e a tua palavra, ela tem um poder muito grande. Imagina se eu não profetizar, não vai acontecer. Por que você não profetiza? Por que você não declara a vitória na tua casa? Por que você não declara a bênção? Senhor, eu não aguento ficar assim, não está bom assim. O Senhor disse assim, olha, o que você quer que eu faça? Faça primeiro. O que você quer que eu te dou? Age. Mas fica dormindo, fica deitado, fica com preguiça. Não se entrega para o Senhor. Tem que se envolver na obra, igreja. Tem que se envolver no culto. Tem que se entregar para Deus. Qual a razão, o motivo de eu e você estar aqui hoje? Eu quero uma bênção. Não é só correr atrás de bênção e de milagre. É adorar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele pode fazer na minha e na tua vida. É primeiro entregar para Ele tudo que eu tenho. E depois Ele vai entregar para mim tudo que Ele tem. E a palavra do Senhor vai dizer que então Ele começa a profetizar. Ele diz aos ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele começou a profetizar aos ossos que estavam secos, e a mão do Senhor ali começou a agir, começou a colocar a carne, os nervos, o Senhor começou a movimentar os ossos. Houve um grande rebuliço enquanto ele profetizava, e cada osso começou a se espalhar, começou cada osso se a juntar ao seu osso, e ali houve um grande rebuliço. O que eu entendo com isso? Deus estava trazendo um grande milagre vindo do céu. O sobrenatural estava para acontecer ali diante daqueles ossos. O milagre estava para acontecer diante dos olhos de Ezequiel. Ezequiel, você não vai sair daqui envergonhado. Ezequiel, você não vai sair daqui frustrado. Porque a missão que você veio cumprir vai ter retorno para a tua vida de bênção. Eu vou fazer esse milagre diante dos seus olhos, para todos verem que eu, Ezequiel, sou na tua vida. Até a parte dele profetizar, aconteceu. Mas ninguém pode soprar o Espírito da vida se não for Jesus. Ninguém pode te dar vida para quem está morto se não for Jesus. Até um limite da minha vida e da tua eu profetizo, mas tem coisas
que vai acontecer, que Deus vai falar assim, olha, o Espírito Santo é meu, e eu sopro onde eu quero, eu vou soprar nessa igreja, eu vou soprar neste lugar, e aquilo que está morto vai viver, aquilo que estava sem esperança, vai voltar a ter esperança, aquele que não estava acreditando, vai acreditar. O Senhor disse assim, olha, renuncia o pecado, rejeita o pecado, rejeita a mentira, rejeita o mal, porque o Senhor vai restaurar esses ossos, eles vão ficar fortes, vai ficar fortíssimo e vai colocar de pé. O Senhor disse assim, eu estou colocando ossos secos de pé, eu estou te dando nova vida, eu estou te dando uma nova direção. O Senhor dizendo para você assim, olha, não vai ficar caído, não vai ficar morto, porque eu estou entrando na tua vida e fazendo uma grande mudança. Eu estou entrando neste ministério, porque alguém disse assim, essa porta vai fechar. Alguém falou assim, não vai continuar, mas quem manda nessa obra é Deus. O autor aqui dessa casa é Jesus. Quem abriu essa porta foi Ele. E Ele disse assim, olha, verá que eu vou trazer de volta os que foram perdidos, os que saíram, porque eu vou fazer um mover muito grande dentro dessa igreja, ao trabalhar de Deus, porque muitas pessoas já não estão crendo, muitas pessoas já não estão confiando, mas o Senhor diz assim, sobre a minha palavra vai chegar, vai vir um povo diferente, que o Senhor vai trazer e vai colocar neste lugar, e aquele que está morto, o Senhor vai levantar e colocar em cima, para fazer a obra do Senhor. Aquele que está parado, o Senhor vai falar assim, eu vou movimentar sobre a tua vida, eu vou movimentar sobre o teu ministério, eu vou movimentar sobre a tua saúde. Tem pessoas que já vêm tão desanimados, tão frustrados, tristes, que nem querem vir para a igreja. Por quê? Por causa dos escândalos. Escândalo dentro da igreja. Pecado dentro da igreja. Não tem? Tem. Precisa eliminar isso. E as pessoas ficam anos e anos, tempos e tempos, e não conseguem nada, não alcançam nada. Por quê, igreja? Tem que renunciar ao meu eu, meu ego, meu orgulho. Isso aí é uma morte espiritual, que você vai descendo um declínio espiritual muito grande, até mesmo vir essa morte sobre mim, sobre você. Porque quando eu não estou, quando eu não tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu estou agindo pela carne. E quando eu ajo pela carne, os meus frutos não são bons. Arranca a mágoa do coração. Arranca a mágoa. Arranca a incredulidade. Para com a mentira e fala a verdade. Renuncia. Eu estou na igreja, eu vou ser salvo. Eu estou na igreja, eu estou liberto. Mas está mais morto que o povo que está lá fora. E a palavra do Senhor disse assim, olha, que você seja crente ou frio, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu estou com o meu pé no barco, outro pé no mundo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Tem que ser um crente constante. Porque o Senhor não escolheu covarde e medroso. O Senhor escolheu um povo valente. O Senhor escolheu um povo que lhe dê glória. O Senhor escolheu um povo que busca e adora o teu nome. Mas como assim? Eu me enfraqueço quando eu não me alimento. Eu me enfraqueço quando eu não busco reserva. Eu me enfraqueço quando eu não busco a santidade. O Senhor disse assim, segue a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma morte na minha vida quando eu não estou me santificando e quando eu não estou tendo paz com meus irmãos, quando eu não tenho paz na igreja. Adianta eu vir num culto como esse, um virado com a cara com o outro, um de mal com o outro, gente falando mal do pastor, falando mal da pastora, falando mal não sei de quem, fazendo fofoca, semeando contenda. É isso, igreja, que faz a pessoa morrer, não tem força. É a fofoca, é as intrigas, é as contendas. O Senhor quer eliminar isso para que nós possamos viver de novo, ter um coração limpo para com o Senhor. Porque só vai entrar lá em cima quem tiver as suas mãos limpas e o coração limpo, sem a qual ninguém vai entrar lá. Ninguém. Salmo 133. Ou com
quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja põe tanto defeito na igreja. Põe tanto defeito na igreja, sendo que o defeito está em mim e você. Critica a igreja, critica o pastor. Ei, não é eu que preciso me converter? Não é eu que preciso me consertar? Será que o erro está na igreja? Não! Aqui é um ajuntamento para nós adorarmos ao Senhor. Porque se você sair daqui lá, também vai ter problema lá. Se você sair daqui, porque não existe igreja perfeita. Porque enquanto a igreja for perfeita, ela não vai ficar aqui, porque o Senhor vai arrebatar ela. Então nós estamos buscando a santificação. Estamos buscando a paz com Deus. Eu não tenho paz com a Dona Maria, não gosto dela. Não tem, como é que vai fazer a obra desse jeito? Como é que vai pregar com o coração cheio de mágoa? Como é que vai pregar, trazer a palavra do Senhor, tomar uma santa ceia, participar da ceia? Porque a santa ceia, ela não salva ninguém. A santa ceia é para as pessoas que já estão salvas do Senhor. Para os salvos. Igreja não salva. Título de pastor, missionário não salva. Anos, tempos de igreja também não salva. Porque a pessoa vem doente, fica doente, a pessoa vem fria, fica fria, a pessoa vem morta, continua morta, porque não quer mudança. Os ossos estão ali. Quem que vai mudar a situação daquele osso lá? Eu tenho que profetizar, senão não muda. Quando eu tomar uma atitude, uma posição diante de Deus, o osso vai começar a se movimentar, a história vai começar a ser diferente, o Senhor vai começar a mudar a situação aqui, igreja. Profetiza porque o resto Deus faz. Muda porque o resto Deus faz. Abandona a ira, abandona o furor, abandona a mágoa. O teu coração não é depósito de lixo, mas é um templo do Espírito Santo. E quantos templos estão mortos? Quantos templos estão chorando? Quantos templos estão voltando para trás, renunciando? Entregando cargo, entregando tudo. Por quê? Por causa de uma palavra, por causa de uma profecia. Porque não foi bem acolhido, não foi abraçado, não foi ajudado. Igreja, essa cidade aqui da Bahia, a escola está aberta. O Senhor disse assim: eu vou fazer que muitos nos túmulos ouçam a minha voz e se levantem, mas eu vou fazer que muitos desçam a cova, porque não querem obedecer a voz do Senhor. Não querem renúncia, não querem mudança. Está na igreja de fachada, mas eu quero dizer uma coisa: a máscara cai, viu? Tem inveja dentro da igreja, tem tanta coisa errada dentro da igreja, mas cada um vai dar conta de si mesmo para Deus, porque Deus vai pesar na balança cada obra. O pastor é culpado? Não, porque ele não tem responsabilidade por vocês, não, pela decisão que eu e você tomamos. Ele tem que pregar a palavra da verdade. Ele tem que falar o que é certo e o que é errado. Cabe a nós, igreja, querer a mudança. Vai continuar amor? Vai continuar na vida de pecado? Vai continuar desse jeito? Os escândalos estão aí, ó. Pastor pego aí com as mulheres aí no adultério. Está aí, mas os olhos de Deus estão vendo. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte física, morte espiritual. Entende? A pessoa não consegue crescer, a pessoa não consegue ter visão. Porque, igreja, para mim, ser uma pessoa dessa, Ezequiel, ele tinha visões de Deus. Deus mostrava para ele o que ia fazer. Porque Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus profetas, aos seus santos profetas. Ele era incumbido para pregar a palavra boa? Não. Ele foi lá para pregar a mensagem dura. Jeremias, Ezequiel. Tanto é que eles foram perseguidos. Muitos foram lançados ali no calabouço. Eu acho que foi o profeta, foi Jeremias. Ele foi jogado no calabouço. Por quê? Estava pregando a palavra da verdade. Muitos não querem, preferem ficar dormindo, porque tem medo de ir, não está preparado para ir. Então se prepara. Eu quero fazer a obra. Põe a mão aqui para ver. Sobe aqui para ver. É responsabilidade, igreja. É responsabilidade.
Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu quero cantar, mas eu não oro. Eu quero pregar, mas eu não oro. Como que Deus vai me encher? Eu não jejuo, eu não busco. Como que Deus vai me usar? Se eu estou vazio, eu vou passar um vazio para a igreja. Mas se eu estou cheia, Deus ele vai encher a igreja do Espírito Santo. Deus vai levantar a igreja, porque Deus não veio aqui para destruir, Deus veio aqui para reconstruir esse templo. Deus veio aqui para dizer para você assim, olha, tem uma nova era chegando aí. Tem um novo tempo de Deus chegando aí. Esse vento vai passar, esse vendaval vai passar. Tem tempos, igreja, que o povo, todo mundo some da igreja, porque o vento passou e não aguentou ficar. Tem gente que não aguenta ficar, mas aquele que está firme em Jesus, firme na rocha, nada derruba ele. Pode passar o vento que vai passar o ventinho na igreja, eu vou embora, pastor, por causa do ventinho. Vou embora por causa disso. Não invente desculpa. Se Deus te colocou aqui, fica até o fim. Até o final, porque a tua bênção, ela não está no começo nem no meio, ela está no fim. E se você sair, vai perder a tua vitória. O Senhor está pronto para te dar algo, aí o inimigo se levanta, aí você desiste. Aí eu quero morrer, dá vontade de morrer, dá vontade de desistir, por causa da perseguição, por causa da luta, por causa da dor, por causa dos problemas. Mas eu nunca tive coragem de dizer assim, olha Deus, aquela situação está ali, mas eu vou me levantar para ajudar. Eu vou ajudar essa obra, financeiro, coração. Aí fica um esperando o outro. Se o outro está morto, você levanta ele. Aí tem pessoas que derrubam mais ainda. Tem pessoas que afogam mais ainda. Tem pessoas que não acreditam no seu ministério. Tem pessoas que não acreditam na sua chamada. Mas Deus acredita. Deus acredita. E se for aqui ou se for em outro lugar, eu não sei. Mas Deus realiza sonho nessa noite. E diz assim, eu vou restaurar a tua fé. Eu vou restaurar aquilo que foi perdido. Eu vou trazer de volta aquilo que estava em cativeiro. E dizer para você, assim como eu fiz com esses ossos, eu hei de fazer aqui dentro dessa casa. Trarei o renovo. O Senhor diz assim, olha, vai começar a brotar, vai começar a nascer, vai começar a ter batismo, vai começar a descer as águas. O Senhor assim vai ter conversão, vai falar em língua estranha, vai ter o Senhor. Vou ver essa situação aqui dentro, igreja. Parece que é a mesma coisa. Mas eu já venho morto para a casa do Senhor. Porque os problemas lá me matam. Não traz os problemas de lá para a casa do Senhor. Porque a casa de Deus é para orar e sentir a presença de Deus. Casa do Senhor é casa de oração. Aonde você... Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo orar. Aí então você não pode ter dom. Porque o dom da pregação, o dom do louvor, se não tiver oração, não vai fluir. Sabe por quê? Porque para você ter esse dom, você precisa ter unção. E a unção que vem do Espírito Santo para dizer assim, olha, quando você louva, eu derramo unção. Quando você prega, eu derramo unção. Mas essa unção vem através da oração, vem da atitude de eu me levantar e fazer algo para o Senhor. Esse-me aqui para fazer o quê? Para limpar a tua casa, para fazer a obra, dirigir culto, pregar a palavra. Mas quem quer? Quem quer ir por mim? Ninguém. Porque o evangelho é penoso, o evangelho é espinhoso, é árduo. E às vezes as pessoas não querem mesmo ir. Mas o Senhor disse assim, está levantando o teu ministério caído hoje. Dizendo assim, a partir de hoje, Ele sopra lá na tua casa o Espírito de vida. Hoje, Ele arranca esse demônio da morte lá dentro da tua casa, que não deixa você ser feliz, não deixa você dormir à noite, não deixa você ter paz. Ele diz assim, hoje eu entro, eu assopro, eu vou ter com teu esposo, vou ter com a tua esposa, vou ter com teu filho. O Senhor diz assim, eu vou soprar, está seco, mas vai ficar verde, está seco, está morto, mas vai se levantar. Sobre a minha palavra, diz o Senhor, há um agir de Deus aqui dentro dessa casa, há um agir de Deus
família